Down, down. Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês viram pelo título do vídeo, então vamos proceder ao tratamento e renovação das ópticas da Renault Megane de 2007. O que vocês vão precisar para fazer este processo é simples. Para começar, para não sujarem as mãos nem cortarem, porque isto, como tem várias peças plásticas e bicudas por aí fora, tanto nestas ópticas como noutra óptica qualquer, usar luvas. Depois, se preferirem lixar à mão, tudo bem. Se não, podem usar sempre um taco, que isto também é relativamente barato, é uma coisa acessível. No fim do lixamento e de limpeza, temos então um verniz dentro dos mais acessíveis, custa 4€ e qualquer coisa, para vocês depois darem o acabamento final nas ópticas depois do lixamento. E para o lixamento acontecer, vamos precisar de lixas, certo? Neste caso, temos aqui três tipos de lixa. Temos a lixa 400, temos a lixa 600 e temos 1000, ou se preferirem a 800, eu opto mais para 1000 depois da 600 porque cobre bem os riscos das 600 e não preciso utilizar basicamente a 800. No fim, se não for utilizar a 800, temos que depois cobrir com a 1000 na mesma, e da 800 para a 1000 não faz grande diferença, a não ser cobertura de riscos, coisa que a 1000 faz sem problema nenhum. Se preferirem utilizar as lixas molhadas, basta arranjar uma bacia ou uma coisa assim do género e vão fazer o lixamento com a lixa molhada. Lembrando que é um processo que é para fazer em casa, não quer dizer que fique um processo a 100%, mas no caso, como vocês veem, o estado desta óptica está bastante degradada. Então, depois vamos ver o antes e depois da óptica, basicamente. E com as luvas colocadas, vamos então avançar para o processo de lixamento. Lembrando, se vocês forem fazer o lixamento com água, isto são lixas de água, vocês arranjem em qualquer drogaria ou loja de pinturas. Se forem usar com água, o processo é totalmente diferente do que se forem lixar a seco. Se forem lixar a seco, o processo tem que ser sempre assim em redondo. Se forem a fazer o lixamento com água, têm que começar ou assim ou assim, certo? Como eu vou fazer o processo com o lixamento a seco, vou fazer então o processo de lixamento em circunferência, basicamente, em redondo. Quando vocês virem que estão a lixar e a passagem da lixa já é suave, é sinal que vocês já estão a chegar ao ponto que vocês querem de lixamento para poderem avançar para a próxima lixa. Podem ver, a óptica está babaça, neste momento está neste ponto, visto que a lixa está a fazer o efeito dela. Mas lembrando que devem continuar até sair as marcas todas de verniz velho e dos risquitos que tenha delas estarem paradas ou do próprio uso do carro. Lembrando que isto não é um processo que lixa-se meia dúzia de vezes e fica logo resolvido. Não, isto é um processo que ainda demora um pouco a ser feito para ficar bem feito. Eu não sou nenhum pintor, nem chapeiro, nem nada que se pareça, mas uma pessoa vai fazendo, vai aprendendo e vai melhorando. E esta dica fica para vocês que conseguem fazer este tipo de coisa em casa com pouco material, basicamente. Eu comprei o material todo, não me chegou a 15€. Agora vamos passar então para a lixa 600. O processo é o mesmo, fazem na mesma a parte de passagem da lixa em circunferências na mesma, e quando sentirem que está a ficar mais suave na passagem, é sinal que estamos próximos do objetivo. E como vocês podem ver, após algum lixamento, a óptica já se começa a notar outra qualidade, visto que a lixa, aumentando o número, vai tirando cada vez mais os riscos e vai pondo isto cada vez mais na base da origem da óptica, digamos assim.
e depois no fim veremos o resultado como é que fica. Vou continuar o lixamento com a lixa 600. Isto foi mesmo só uma parte para vos poder mostrar que cada vez que aumenta o número da lixa, digamos, é sinal que estamos a conseguir retirar as impurezas da ótica e o próprio verniz velho e assim e os riscos da lixa anterior. Lembrando que eu estou a fazer isto à mão, se vocês tiverem uma máquina de lixar, seja de compressor, seja de corrente elétrica ou de bateria, é muito mais fácil, o processo é muito mais rápido. Tenham atenção na questão da rotação da máquina, que é para depois não queimarem a própria ótica, porque visto que isto é acrílico, é mais prático. Por isso na primeira ou segunda velocidade, no caso da máquina ter, assim evitam de queimar o acrílico da ótica e não causar um dano à ótica, que tenham que comprar uma ótica em vez de repará-la. Depois do lixamento, então com a lixa 600, vamos passar então para a lixa 1000. Então, depois de ter a lixa 1000 colocada, vamos passar então ao processo de lixamento de igual forma, em forma de circunferência. Depois do processo, como vocês podem ver, processo finalizado da parte de lixamento, já vemos uma ótica sem partes amarelas, só com a devida cor de dentro do espelhamento, e vamos passar então para a parte do verniz. Vamos passar então para a parte do verniz e já vos explico como é que é o processo do verniz. Mas antes de vocês utilizarem o verniz, como eu tinha explicado, vocês devem pegar num pano ou de microfibras ou um pano limpo, porque é mais fácil para agarrar sempre as pequenas coisas que ficam nas óticas. Lembrando que vocês, se forem a fazer o tratamento de óticas, mesmo na viatura, devem usar sempre isolamento à volta da ótica. Seja deste estilo de carro, seja carro mais antigo, seja carro mais moderno, seja ótica acrílica, seja ótica de vidro, o processo é o mesmo. Tanto de lixamento como de verniz. O processo é igual, seja de que forma for. Tem que isolar a ótica. Visto que eu estou a fazer o processo fora, há quem isole. Eu não vou isolar porque, visto que as óticas serão para venda, até se aparecer alguém que esteja interessado, são as óticas da Megane 2007, que já é da fase 2, da Megane 3. Por isso elas vão ser para venda. Quando estiver o processo finalizado, vou colocá-las à venda. Então vamos passar então para a parte do verniz. O processo de verniz é uma coisa simples. Primeiro, a primeira mão que temos que dar é uma mão esvoaçante, uma mão esvoaçada, digamos assim. Porquê? Que é para criar uma superfície de aderência para a segunda mão ser mais lacada, para criar o brilho. Por isso, o que vamos fazer neste caso é dar uma mão mais esvoaçada. Como vocês veem, já se nota uma pequena camada de brilho. Temos que deixar a ganhar o ponto 5, 10 minutos mais ou menos, para depois então passarmos para o processo de lacagem, digamos assim. Quem tiver compressor e utilize verniz pelo compressor, que saiba utilizar, melhor ainda. Como eu estou a fazer com uma lata de spray, como é uma restauração low cost, neste caso, vamos então fazer com o spray. Esperar cerca de 5 a 10 minutos e voltar ao resto do processo. Vamos então passar para a parte da lacagem em si da ótica, para dar o brilho relativamente aqui à ótica. Lembrando que isto é um processo que pode ser feito de várias maneiras, com vários tipos de lixa e várias formas de utilizar a lixa, tanto como em água como lixa de máquina. Lembrando, como eu tinha dito, o processo pode ser melhor de ótica para ótica. Como vocês podem ver, temos aqui o reflexo do brilho, todo por ele certinho. Não há falha de brilho em lado nenhum, mas a própria ótica dentro está muito danificada, pronto, digamos assim.
O processo ficou brilhante. Eu vou deixar o antes e depois para vocês verem a diferença de como ela estava antes e como ela está agora. Se quiserem aperfeiçoar mais o processo, usem uma lixa mais abrasiva ainda. Eu comecei com a 400. Vai mudar um pouco também mediante o estado da ótica em si. Se a ótica estiver muito amarelada e o verniz muito a descascar, que não era o caso desta, mas não tinha a parte do verniz assim muito à vista, visto que já tinha perdido uma maior parte do verniz. Por isso, o processo baseia-se muito também no estado da ótica. Se a ótica estiver muito danificada a nível do acrílico, usem uma lixa mais fina do que a 400 e mantenham o processo da lixa como eu fiz aqui, 400, 600, não fiz 800, visto não ter na loja, não fui buscar, então passei para a 1000, que fez a cobertura na mesma da ótica em si, do lixamento, e deixando a ótica no estado em que ela está neste momento. Ela está um pouco danificada por dentro, digamos assim, porque na parte do acrílico da parte de dentro fez com que ela não ficasse tão brilhante na questão do espelhamento da própria ótica em si, mas por fora o processo está feito em condições, visto que temos o acabamento todo por ele brilhante. Por isso, fica a dica. Se caso vocês quiserem que eu faça um vídeo de tratamento de farolins, porque o processo é relativamente o mesmo, deixem nos comentários que eu trago um vídeo a explicar como é que se faz o tratamento dos farolins, visto que o farolim não precisa de uma lixa tão abrasiva, consoante a ótica, para fazer então o processo de restauração. Ok, pessoal? Se gostam deste tipo de conteúdo, deixem o like então, subscrevam, partilhem, comentem ao máximo e vemos no próximo vídeo. Tchau!